Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto aqui mais uma vez para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre o núcleo atômico e a radioatividade. Nesse nosso sexto encontro, nós vamos comentar sobre a transmutação dos elementos. Constatação inicial, não se esqueça dela, muito importante. Quando um isótopo radioativo sofre decaimento alfa ou beta, ele muda para um isótopo de um elemento diferente. Vamos entender o porquê essa mudança para um isótopo diferente. A mudança de um elemento para outro nós vamos chamar de transmutação. Então você já fica apresentado para esse novo conceito. Vamos considerar o urânio comum. O urânio 238, ele tem o quê? 92 prótons, certinho, está representado aqui na imagem, e 146 nêutrons, está representado aqui também. O núcleo, ele vai perder 2 prótons e 2 nêutrons, isso é uma partícula alfa. Então, nesse núcleo de urânio 238, lembrando, esse 238 é a soma dos nêutrons e dos prótons, ok? Se esse núcleo desse urânio, ele ejeta, ele perde uma partícula alfa, que é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, então nós vamos ter uma alteração nesses números aqui. Como que vai ficar? Os 92 prótons vão virar 90, porque 2 foram ejetados na partícula alfa, certo? Então, se tinha 92, depois nós vamos ter 90 aqui, mais 2 aqui, certo? Obedecendo aqui o princípio de conservação. Vamos mais. E os 144 nêutrons deixados para trás são o núcleo de um novo elemento. Então, ao passarmos de 146 nêutrons para 144, esse segundo elemento aqui, ele é um elemento novo, que nós vamos chamar de tório, ok? Então, o urânio sofreu um decaimento alfa, e se transformou em tório mais a partícula ejetada, que é um núcleo de hélio, essa partícula alfa. Por isso está representado dessa maneira, certo? Falando um pouco mais sobre esse decaimento alfa. A seta que apareceu depois do elemento urânio é para indicar que houve transformação em outros elementos, em outros produtos. A energia, ela vai ser liberada de 3 formas. Você pode ter o elemento liberando radiação gama, vou falar sobre ela, e você pode ter também a liberação de energia através de energia cinética da partícula alfa, porque essa partícula emitida, ela está em movimento, então ela tem uma energia cinética associada a ela. E nós temos também a energia cinética do átomo de tório. Por quê? Porque esse átomo de tório, quando ele ejetou o átomo de urânio, quando ele se transforma em tório, esse novo elemento aqui, ele também está em movimento. Eu quero que você pense nesses dois elementos aqui, nessas duas partículas aqui, como sendo, por exemplo, um tiro disparado por uma arma. Você concorda que essa arma aqui, ela vai dar um coice, ela vai dar um recuo? Então, se aqui nós temos movimento, aqui nós vamos ter movimento também. Então, nós temos energia de movimento para as duas partículas, tá bom? Por isso, energia cinética do átomo de tório. Na equação nuclear, os elementos de massa no equilíbrio do superíndice ou do índice superior e os números atômicos da parte inferior também se equilibram. Essa ideia de equilíbrio é a ideia de conservação. Conservação da carga elétrica, com os números aqui em cima, e também conservação da massa, ok? 146 é igual a 144 mais 2, certinho?
falando agora do decaimento beta. Vamos pegar o nosso elemento tório, que a gente obteve do decaimento do urânio que emitiu uma partícula alfa. Esse tório, 234, ele também é um elemento radioativo. Primeiro, quando ele se decompõe, ou quando ele decai, ele vai emitir uma partícula beta, que é um elétron sendo ejetado do núcleo. Então, nós temos aqui o tório, 234, certinho, 144 mais 90. E nós vamos ter, então, esse tório emitindo uma partícula beta, que é um elétron, tá aqui, e nós vamos obter aqui um novo elemento. Olha o que vai acontecer de interessante. Quando essa partícula beta é ejetada, lembrando, esse cara é o elétron, um nêutron se transforma em próton. Então eu quero que você lembre que esse nêutron aqui, ó, a decomposição dele é em um elétron e um próton. Quando esse elétron é ejetado de um nêutron, o elétron está aqui, ó, foi ejetado. Então vai ter que aumentar um próton. Então de 90 prótons a gente passa para 91. E aqui nós temos a perda de um número aqui na massa do nêutron, certinho? Então passou de 144 para 143, diminuiu um, mas aumentou um aqui no próton, ok? Porque esse aumento aqui desse próton, associado com esse elétron, seria o nêutron aqui que foi diminuído em uma unidade. Conseguiu acompanhar? Esse novo núcleo, então, ele vai ter 91 prótons, e não é mais o tório, ok? Então, passou daqui para cá, esse elemento não é mais o tório. Ele vai ser o elemento que a gente vai chamar de protactínio, certinho? Então, o tório decaiu através de decaimento alfa, decaimento beta, desculpa, e o tório virou protactínio. A equação que representa essa transmutação é essa, tá? Tório 234 decaindo e virando protactínio mais a partícula beta que foi ejetada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa partícula beta. O número atômico ele aumentou em 1 nesse processo, mas o número de massa permaneceu o mesmo. Vamos entender? Por quê? Porque 144 mais 90 é o mesmo que 143 mais 91, ok? Tenha isso em mente. Por isso, não houve mudança, mas o que mudou foi a partícula beta, ela está representada dessa maneira. O E de elétron, aqui embaixo nós vamos ter o que? O menos 1 representando a carga do elétron, está aqui na nossa equação. E aqui em cima o superíndice, o índice superior, 0. O 0 ele indica que a massa desse elétron é insignificante quando comparada com a massa do núcleo. Lembra dos estudos do primeiro vídeo? Toda a massa do átomo está praticamente concentrada lá no seu núcleo atômico. A emissão beta quase não tem efeito sobre a massa do núcleo, apenas a carga muda. Então houve mudança de carga, olha a mudança aqui no próton, certinho, o elétron ejetado, que é a partícula beta, e a transformação de um nêutron, diminuindo uma unidade, mas aumentando aqui um próton, certinho? Caminhando mais na nossa explicação. Vamos falar sobre a transmutação aplicada no contexto da tabela periódica. Como os elementos estão transformando um em outro através da emissão de partícula alfa ou beta, e pode ser gama também, a gente vai entender um pouco mais como que isso fica representado na tabela periódica. Quando um átomo ele ejeta uma partícula alfa, ou seja, um núcleo de hélio, o número de massa do átomo resultante vai diminuir em 4 e o número atômico vai diminuir em 2. O átomo resultante pertence a um elemento 2 posições anteriores na tabela periódica. Então, voltamos 2 elementos na tabela periódica. Isso na emissão de partícula alfa.
Se um átomo emite uma partícula beta do seu núcleo, e essa partícula beta é um elétron, a massa praticamente não altera, mas o seu número atômico aumenta em uma unidade. O que vai acontecer? O átomo resultante vai pertencer a um elemento uma posição para frente na tabela periódica. Dessa forma, os elementos radioativos se decompõem, se transmutam, se transformam para trás ou para frente na tabela periódica. Isso depende se eles estão emitindo partícula alfa ou beta. Pode acontecer do elemento também emitir radiação gama junto com a partícula alfa ou com a partícula beta. Acontece que a emissão gama ela não afeta o número de massa ou o número atômico. Lembra que essa radiação, a emissão dessa radiação gama, ela é uma radiação de altíssima frequência relacionada a esse fóton de alta frequência, mas não possui massa e nem carga elétrica, tá bom? Então, essa radiação gama aqui, ela não provoca alterações químicas no núcleo atômico, somente a radiação alfa e a radiação beta. Vamos pegar agora a série desse decaimento radioativo. Como que ele fica? Não é difícil, não fica apavorado. Vamos fazer isso aqui passo a passo para você entender com calma e com segurança. O decaimento radioativo do urânio-238 para um isótopo do chumbo acontece em várias etapas. Vamos entender essas etapas aqui no gráfico. Em um gráfico da série do decaimento, cada seta que inclina para baixo e para a esquerda mostra um decaimento alfa. Ou seja, sempre que nós estivermos falando de uma seta em azul, nós estamos falando de um decaimento alfa, ou seja, emissão de partículas, emissão de um núcleo de hélio, né? 2 prótons e 2 nêutrons sendo emitidos. Cada seta que aponta para a direita mostra o decaimento beta. Então, o decaimento beta vai acontecer aqui nas setas que estão em vermelho, certo? Alguns núcleos da série podem decair das duas maneiras, ou seja, emitindo alfa e beta, ok? Então, o que o nosso gráfico aqui está mostrando? É um gráfico que no eixo da vertical nós temos representado a massa atômica, e no eixo da horizontal, o número atômico. O que vai acontecer com o nosso elemento urânio? O nosso urânio, ele vai decair. Olha a seta azul é emissão de partícula alfa, então emitiu partícula alfa, virou tório. O tório está aqui com o número atômico 90, certinho? E massa atômica 234. Esse tório, olha a setinha vermelha, emissão de radiação beta. Emitiu radiação beta, virou o protactínio, desculpa. E, de novo, emitiu radiação beta, virou outro isótopo do urânio, ok? Então, teve 2 decaimentos beta. Esse isótopo do urânio sofreu decaimento alfa, voltou a virar tório. Olha aqui isótopos do tório, certinho? O tório sofre decaimento alfa, vira rádio, sofre decaimento alfa, vira radônio, sofre decaimento alfa, vira polônio, actínio, chumbo, bismuto, polônio. Então perceba, a série ela vai indicando para você os decaimentos e a transformação de elementos em outros, e o nosso urânio inicial, que é o urânio 238 e número atômico 92, vai sofrendo essa série de transmutações. Chegando aqui, ó, é importante comentar que o bismuto, por exemplo, ele pode sofrer, ou o polônio, ele pode sofrer tanto decaimento beta quanto alfa, porque perceba, aqui nós temos tanto a seta vermelha quanto a seta azul, certinho? Então ele pode sofrer os 2 tipos de decaimento. Nós vamos chegar então que o nosso urânio, depois de uma série de decaimentos,
nós vamos chegar em uma massa de chumbo, ok? Então perceba, o chumbo tem vários isótopos aqui dentro da série, assim como o urânio também, assim como o tório, beleza? Polônio. Olha que interessante, o nosso urânio, elemento radioativo, se decaiu aqui na série e ele virou o elemento químico que na natureza nós usamos para conter o elemento radioativo que nós tínhamos lá no início, tá? Então o chumbo, ele é um material super denso que nós utilizamos para conter a radiação dos elementos radioativos produzidos, por exemplo, nas nossas usinas nucleares e termonucleares. Parando para pensar um pouco em todo esse raciocínio que a gente fez até aqui. Complete as seguintes reações nucleares, que nós temos o rádio 228 e ele vai dar origem ao que se ele emitiu uma radiação beta. Lembre-se, tá ok? Que não há mudança no número de massa, mas a gente vai ter que ter um ganho aqui do nêutron virando um próton. Então nós vamos ter que procurar um elemento que tenha 229 aqui no superíndice. Olha lá na tabela periódica qual é o nome desse elemento. Na letra B nós temos o polônio, tá? 209, e ele vai se transformar em chumbo. Então, que tipo de partícula esse polônio teve que emitir para ter como produto aqui, né, o resultado dessa reação de emissão de radiação, o chumbo? Pois bem, então, se aqui era 84, no subíndice virou 82, então emitiu aqui 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Aqui diminuiu 4, aqui diminuiu 2, essa partícula aqui só pode ser uma partícula alfa, um núcleo de hélio, ok? Esse elemento aqui, que nós temos 228 e 89 aqui, né, o actínio. Agora, essa daqui, um pouco mais simples para você pensar, o que finalmente acontece com todo o urânio 238 que sofreu decaimento radioativo. Lembra da série? Sofre uma série de decaimentos alfa e beta e vai virar o quê? Todo o urânio acaba por se transformar em chumbo 206. No processo que o converte em chumbo, ele existirá em uma série de outros elementos e em série de outros isótopos dentro do decaimento da série. Finalizando o raciocínio até aqui com essa pergunta: como a identidade química de um isótopo radioativo é afetada pelo decaimento alfa ou beta? Quero uma resposta um pouco mais elaborada, ok? Quero agradecer a sua paciência até aqui, o seu empenho, a sua dedicação em acompanhar os estudos sobre radioatividade. Espero que você tenha conseguido entender até esse momento. A gente já está caminhando para o fim. E deixe o seu like ou o seu dislike. Se você quiser deixar um comentário também, eu agradeço e responderei o mais breve possível. Até o próximo vídeo.